Olá, pessoal, para alunos, empreendedores, para as pessoas que assistem os vídeos deste canal. Eu sou o professor Tarcísio e eu gostaria de fazer um comentário sobre esse momento político que nós estamos vivendo agora. Nós vamos ter ou não um impeachment do presidente Bolsonaro? Há fortes indícios. Nós teríamos assim material de base para iniciar uma investigação sobre as atitudes das pessoas que estão muito próximas ao presidente e que provavelmente vão estar ligados a ele com essa denúncia agora desse deputado e de um servidor público. Sim, há fortes indícios. Lógico que vocês sabem que o impeachment é também um movimento político, aliás, muito mais político do que propriamente judicial. Porque as pessoas quando estão ali, os deputados quando estão ali e vão proferir os seus votos, o voto é a soma de um monte de coisa. Um pouquinho de judicial, um pouquinho mesmo do que interessa das questões jurídicas e muito mais dos seus interesses pessoais daquele momento político que está vivendo e das pressões que ele está sofrendo e das promessas que ele tem para ter o voto A ou o voto B. Então, sim, há possibilidades. Um dos indicativos dessa possibilidade de impeachment são os próprios movimentos que o presidente e as pessoas que são muito ligados a ele, né, porque para alguns políticos que fazem uma relação mutualística com essas figuras, como fizeram com Lula, como fizeram com Dilma, e agora tem pessoas que estão ali à sombra do presidente, né, então eles são como parasitas ou como mutualistas, como você queira, né? Mas eles têm uma relação simbiótica que eles precisam dessa figura. A morte política dessa figura também representa a morte política deles. Então é evidente que essas pessoas e o próprio presidente estão fazendo ali os seus movimentos. E qual que é um desses movimentos muito forte? É buscar o apoio popular. Provavelmente, quem deve estar ali do lado, né, dando esse conselho, aquele consultor de impeachments que deve estar ali, é o Collor. Ele tem andado muito com o Collor ultimamente, e provavelmente o Collor está falando o que já é conhecido, já é público. Né? O que ele falou para ele? Olha, naquele momento, o que eu fiz? Eu perdi o apoio popular. O Collor, na época, na sua arrogância de achar que ele tinha conquistado aquela posição sozinho, que ele não devia mais nada a ninguém, nem ao Congresso, ele fez essa besteira, perdeu o apoio. Naquele momento, a vontade popular foi contra ele e ele não tinha mais, né, esse apoio político ali. Coisa que o Bolsonaro está fazendo, né, procurar esse apoio, mas também alguns daqueles que são apoiadores do Bolsonaro não têm uma relação tão simbiótica com eles. Eles têm assim, eles se utilizam daquela figura que está no poder, que poderia ser o Lula, poderia ser a Dilma, poderia ser o Aécio, e por acaso agora é o Bolsonaro. Eles se utilizam daquela figura para se promover, mas eles têm ali, lógico, né, a importância deles junto àquela população que vota neles. Então ele vai ficar dividido. Ele não é aquela figura que depende absolutamente do presidente. Tá? Então ele tem uma relação, então ele vai ficar olhando os dois lados. Né? Ele vai ficar olhando a posição que está o presidente, mas ele vai olhar também como que a população vai olhar isso na hora dele tomar uma decisão. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele também está procurando esse apoio popular, porque aí ele vai olhar para esse político e falar assim, ó, um dos motivos que você se aproximou de mim é porque você queria esse apoio popular, você precisava disso, certo? E eu tenho muito desse apoio popular ainda, olha as ruas como é que estão. Então, você pode até se bandear e pro lado do impeachment, mas olha o risco que você está correndo. Porque da mesma forma que aqueles seres simbióticos, tá, gente, eles praticamente morrem, né? Quando uma figura como o Bolsonaro vai pro buraco, vai cair no impedimento, aqueles que são as figuras de maior destaque na luta pelo impeachment também correm esse risco. Tem que ser uma jogada muito bem calculada. Muito bem calculada. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está movendo as suas pedrinhas ali. Porque se ele provocar muita dúvida, tá, nesses partidários
de oportunidade, que ele sabe que são a maioria, né? Então vai vir aquele indúbio pró-Bolsonaro. Ah, na dúvida eu vou ficar com o Bolsonaro, ele tá ali, ele é presidente. Vai vir aquela questão do, ele tem 22, 23, 24, 25%, isso vai levar ele para o segundo turno da eleição. E se cair com o Lula ainda, amém. Que é o que ele espera nessa estratégia, que foi a mesma estratégia que ele usou com o Haddad, que na verdade representava o Lula ali naquele momento. Então, existe sim possibilidades, mas hoje digamos que assim ainda está numa... Vamos ver o que vai acontecer com esses dados, né? O que vai acontecer com os dados no sentido de comprovar realmente que isso ocorreu, que teve essa comunicação com o presidente, que ele não fez nada. Já tem gente dizendo que ele, a sua família, porque tem um histórico ali de pequenas corrupções, né, por causa das rachadinhas, que estavam se beneficiando disso também. E pode ser que não seja, mas pode ser que realmente ele fez vista grossa, olhou para o lado, para que outros apoiadores, no caso o nome já está aí público, né, que é o Ricardo Barros, aqui do meu estado, perto aqui da minha cidade, Maringá, né, eu moro próximo de Maringá, que estava se beneficiando disso, mas é uma liderança importante, influente, que mobilizava ali os deputados, né, uma parte do Congresso, para favorecer, né, para apoiar as medidas que o governo quer de fazer essas reformas, né? E também, óbvio, de uma certa forma, proteger o presidente. Então isso também pode ter acontecido. Então primeiro eles vão ter que comprovar, vai passar pela essa parte mais técnica mesmo, né? Policialesca de comprovar isso. Depois, mesmo que seja comprovado, vai ter que ver o que vai acontecer com isso, o que vai acontecer na mídia. E na mídia, quando a gente fala hoje, nós temos que pensar, evidentemente, na mídia tradicional, ela ainda existe, ela está aí, ainda tem jornais, ainda tem, né, os canais de televisão. Né, e os canais de televisão têm importância. Se eles não tivessem importância, gente, o próprio Bolsonaro não teria se associado a alguns canais. O que o Bolsonaro fez não foi abandonar a mídia tradicional e parar de pagar. Isso, qualquer ingênuo percebe isso. O que o Bolsonaro fez foi trocar com pessoas que já tinham um alinhamento político com ele anterior. Isso é clássico, essa relação que ele tem com a Rede Record. E com as lideranças, inclusive, que ao mesmo tempo são lideranças religiosas e lideranças empresariais da Rede Record. Então isso também vai ter esse movimento, de como vai ser trabalhado com isso. E o que eu já percebi hoje, nesse momento aqui, entrando nas redes sociais? Que essa onda de disparos para atacar esse deputado, né, atacar ali o papel que o servidor público fez, ficar atacando o PT, inclusive, porque é uma estratégia, né? Então você fica atacando o PT agora, você fica, lógico, levantando poeira, levantando fumaça, então você afasta um pouco dessas discussões. Ou você fica até dizendo assim, né, subliminarmente você está dizendo, não, estão acusando aqui, mas veja bem, olha o que o PT fez, tá? Isso aqui é só um caso de umas vacilinhas. Como, por exemplo, estou mostrando agora, né, o dinheiro que o PT fez financiamento via Odebrecht, né, na África, que fez em países aqui na América Latina, né, de ditadura, inclusive. Não que essas acusações não sejam verdadeiras, o que os processos demonstraram, sim, muito provavelmente isso aconteceu, até porque alguns desses desvios, dessa propina internacional, a própria Odebrecht assumiu isso nesses países. Realmente, ela confessou, ela assumiu até para fazer as negociações e tentar voltar à vida normal da empresa. Não que eu acho que isso vai continuar sendo normal, né? Então, evidente, você já vê que está tendo um aquecimento das redes sociais, né? Aquela média de 1, 2 apoiadores bolsonaristas, agora você está vendo 10, 15 apoiadores ali o tempo todo jogando coisa. Por quê? Porque esses gabinetes lá, essas centrais, lá em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, né, que tem gente ali, sim, não caia nessa ilusão, gente, que são, né, eles recebem para isso, e podem até ser assessores que estão recebendo para fazer esse tipo de coisa, pode sim, é muito provável que seja. Ele tem aquele valor que ele pode contratar assessores, ele vai contratar, alguns vão fazer o papel legislativo, porque ele precisa, porque eles precisam, né, porque nós estamos falando de várias pessoas. E no caso do presidente da República, ele tem uma enormidade de pessoas que ele pode contratar e vai colocar ali para fazer isso. Aí essas pessoas ficam produzindo esses conteúdos,
usam robôs para fazer um primeiro disparo e depois a coisa começa a ficar orgânica, porque vão ter as pessoas que são simpatizantes ao presidente. Então, esse próprio aquecimento das redes sociais já é um indicativo que o Bolsonaro está assim preocupado. Ah, mas qualquer um ficaria preocupado. Concordo, acho que qualquer acusação tem um risco, até porque, como eu disse, o julgamento não é tão jurídico, né? O julgamento é político. Então, tendo ali uma narrativa, pode ser que você tenha um presidente que vai cair, vai passar por um impeachment, sem necessariamente ter provas robustas de que ocorreu algum problema. Mas a quantidade da movimentação é um indicativo. Sim, ele está preocupado. Agora, discutido essa primeira possibilidade de ter ou não um impeachment, o que eu quero comentar agora é: vai acontecer o que com esse impeachment? Vai mudar o que? O país vai melhorar? Nós vamos viver um novo país totalmente diferente, sem corrupção? Ora, meu amigo, é claro que não. Nós já tivemos impeachment. Collor. Ué. Corrupção, propina, caiu. Dilma. Não foi propriamente esse o tema, né, mas as pedaladas fiscais. Caiu. Nós tivemos um mensalão, muitos condenados, inclusive o próprio ex-presidente Lula, né? E o que mudou? E o que mudou, gente? Não mudou. Continua a mesma coisa ali. Eu diria que nós brasileiros estamos até naquela fase assim. Você sabe que tem uma frase que diz, né? O sábio, ele olha o erro dos outros, alguém ensina, ele aprende e não erra, né? O inteligente, ele erra e fala, opa, não faço mais. Agora tem aquele cara que, você sabe o nome, mas eu vou usar algo mais sutil, né? Não muito inteligente, não muito bem provido de propriedades cognitivas, que ele vai errar, e errar de novo, errar de novo, errar de novo. E é mais ou menos o que está acontecendo. Porque com todos esses escândalos de corrupção, gente, com impeachments ocorrendo, com provas concludentes, com políticos condenados. Olha quem que a gente teve condenado, né? Um monte de gente. Mas agora você olha para quem está lá, olhem para os congressistas, eles continuam lá. Gleisi Hoffmann está lá. Aécio está lá. O pessoal da família Barbalho está lá. Então, meu amigo, não mudou, continua a mesma coisa. E todas essas articulações que os políticos estão fazendo para não ocorrer mais isso. Você vê que eles estão reconstruindo o arcabouço jurídico para eles não serem pegos. Ou se for pego, ele vai poder ficar com essa propina, usar. Aí quando chegar uma condenação, ele vai ter 90 anos, se é que vai estar vivo e pronto, acabou, entendeu? E vejam bem, uma figura como Cunha, tá? Cunha, entrando de novo no cenário, Roberto Jefferson, como um grande líder político, Valdemar Costa Neto, de novo no cenário, comandando. Então as coisas não mudam. Não mudam. E aí você fala, bom, Tarcísio, você está sendo o quê? Um baita de um pessimista, é isso? Que nunca vai mudar nada? Não, não é isso. Eu estou dizendo que a estratégia é outra, gente. Essa questão de eleger um presidente achando que você vai salvar alguma coisa, não vai. Se entrar um Mourão lá, ele vai dançar a mesma música. O pessoal já está falando muito, né, que o Bolsonaro é corrupto. Corrupto talvez seja também, aquele negócio das rachadinhas, e talvez ele seja o grande chefe dessas rachadinhas, como alguns já estão alegando, né, calculando que sejam isso. E eu também acho muito difícil, né, os filhos praticarem isso. O pai colocou eles na política, que sempre teve muita influência sobre os filhos, também não vai saber de nada, né? E que o dinheiro chega na conta da esposa, é uma bagunça assim, muito mal explicada isso, né? Alguma coisa de podre tem aí. Mas mesmo que ele não fosse, gente, vejam o nível das pessoas que ele estava negociando: Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Ricardo Barros. Por quê? Porque essas pessoas estão ali no poder, não mudam. Então isso na campanha já foi muito comentado, e eu volto a falar que o importante é essa base, essas pessoas que estão ali no dia a dia, pessoas que têm, não é muito, né? Você fala, são mais de 500, mas cada um deles tem um poderzinho, porque cada um deles tem um voto, e eles vendem esse voto. E aí começa aquele joguinho. Não, mas eu quero um poderzinho aqui. Não, eu quero
tal setor do governo aqui, não, eu quero colocar um indicado meu ali. E depois que esse indicado é colocado ali, não tem presidente, não tem ninguém que fica fiscalizando. Esse cara vai começar a fazer as coisas. Essa mulher, por exemplo, não foi só indicada, ela foi nomeada pelo Ricardo Barros. E ela estava ali agora com a canetinha na mão para fazer isso. Algumas coisas já estão chegando perto do Pazuello. Então estão vendo um monte de gente que também foi indicado pelo Pazuello e que estava ali apoiando esse tipo de coisa. Então nós temos uma possibilidade de mudança, gente. Mas não vai começar com impeachment. Tá? Tem lá uma possibilidade do impeachment ocorrer? Talvez tenha. Mas vai mudar realmente alguma coisa? Não. Mudança, gente, vai começar a mudar essa base. E aí é que entram algumas coisas que sim precisam mudar. Então, primeiro é a nossa participação, porque o brasileiro não se incomoda muito com política. O máximo que ele fica fazendo é discutindo fofoca sobre o presidente. E ele não pensa nos seus representantes, ele não acompanha a vida de ninguém, ele não procura saber quem são as pessoas. Tanto que hoje ainda boa parte dos votos é decidido por a pessoa ser mais ou menos conhecida. Mesmo que seja corrupto. Querendo ou não, a corrupção do Lula manteve o Lula na mídia. Isso faz as pessoas lembrarem que existe um tal de Lula na hora de votar. Você imagina, se com um presidente assim, imagina para votar para deputado, o cara acaba caindo muito nessa. Qual o outro problema que tem que ser combatido? E que pessoas que apoiam isso têm que começar a se preocupar, né? E falar assim, olha, eu vou votar na pessoa porque ele tem essa proposta. A tal da emenda. Hoje você não avalia mais deputado pela sua capacidade legislativa, pela sua fiscalização. As pessoas nem sabem disso. As pessoas acham que deputado é para trazer dinheiro para a região. E não é. Isso, tá, gente, é totalmente errado. Isso é uma das portas que abre essa corrupção. Você está vendo agora o que o Bolsonaro está fazendo com essas emendas? Para obter apoio, nossa, foi um rio de dinheiro que foram para essas emendas. E essas emendas, normalmente, é o dinheiro mal gastado, sim, porque a fiscalização não ocorre devidamente. Pulveriza o dinheiro, um monte, e você não tem como fiscalizar isso. Então, primeiro nós temos que acabar com isso. Acabar com emendas parlamentares, porque acaba essa negociação de que, eu sou o deputado que trouxe tal emenda. Porque isso vira um jogo, a articulação mais ou menos assim. Esse prefeito que está ali precisando de dinheiro, porque não chega dinheiro no município, ele recebe uma emenda. Para isso, ele tem que se comprometer com aquele deputado. Eu nunca havia participado ativamente de política. Essa eleição para prefeito agora eu participei. Eu fui numa cidade onde eu conheci um jovem que foi candidato. Não ganhou, mas era um candidato inteligente, você percebia que era uma pessoa preparada, que parecia ter boa vontade em fazer. E eu conversando com ele sobre apoios e articulações e tal, né? E ele falou, não, até o pessoa assim eu gostaria de apoiar, mas tem que entender que eu vou ter que dar um apoio por fora. Para ele, como assim apoio por fora? Você não concorda com o jeito dele ser, dele pensar? Não, eu concordo. Mas é que na minha campanha agora eu recebi dinheiro do fulano de tal, então publicamente eu vou ter que apoiar o fulano de tal. Então é uma verdadeira compra que ocorre. Então você tem aquele apoio que você recebe via emenda, aí você tem que se comprometer. Aí tem aquele dinheiro que eles recebem na campanha. Como vem esse dinheiro? Pode ser legalmente ou não. Mas é que chega dinheiro na mão dele, para ele pagar camiseta, banner, gente para trabalhar, porque essas pessoas recebem trabalhar, que é outro absurdo no Brasil que nós temos que mudar. E aquilo vai perpetuando. Então aquela pessoa que está no poder, que tem direito às emendas, mesmo que ele não faça nada, e vai lá e dá uma olhadinha no currículo desses deputados. Eu não vou ficar citando nome, até para não receber um monte de paulada. Mas tem uns ícones aí, uns heróis nacionais, são considerados como deputados. Vai lá e vê quanta relatoria esse cara fez. Ele não trabalha, gente, o cara não faz nada. Aliás, eles querem esses cargos nas comissões porque dá um destaque, aparece no jornal, né? Então ele vai falar assim, o projeto tal está na comissão de justiça, está deputada fulana de tal. Então fica aquela mídia em torno do nome dele. Vai filmar alguma coisa lá na comissão, filma o presidente, filma o sujeito, aparece assim,
Deputado fulano de tal, presidente da comissão tal. Então ele sabe que ele vai conseguir projeção nacional com isso. Mas quando você vai ver aquele trabalho mais inglório, daquele monte de trabalhinho, né, de relatoria, aí não aparece. Vai ver proposição, não aparece, porque proposição ele tem que batalhar, ele tem que correr atrás para conseguir apoio, ele tem que ficar explicando 200, 300 vezes para deputados, para ele ver se ele consegue apoio daquele projeto. Você está entendendo isso? Que na verdade o trabalho dele, que era ser um legislador e ser um fiscal do executivo, ele não faz. Ele não faz. Vive desse negócio de levar, tô levando emenda, tá levando emenda, tá levando emenda. E o prefeito fica preso nesses caras e se compromete a apoiá-lo na próxima eleição. Então nós temos que mudar isso, tá, gente? Nós temos que mudar. Apoiar pessoas que têm coragem de falar que são contra as emendas. Ah, mas como que vai chegar dinheiro? Bom, aí nós precisamos de uma reforma tributária para que comece a ficar mais dinheiro aqui na mão do seu prefeito. Ah, eu não confio no meu prefeito. Então, fiscaliza mais ele. Tem que ficar mais dinheiro com a prefeitura, mais dinheiro com o governo. E uma quantidade, gente, menor e bem menor para a União. Nós temos que começar a ter mais independência do Estado. Nós temos que começar a realmente ser uma federação. Porque nós temos, na verdade, um governo tributariamente centralista. Aí fica com todo o dinheiro na mão, ele compra os deputados, consequentemente, né, mesmo que não seja uma compra ilegal, seja com essas emendas, como está ocorrendo agora, ele vai sempre se manter no poder. Então nós temos que mudar isso. A outra coisa é esse dreno, vou usar a expressão aqui, esse petrolão aí, né, esse Valério Duto que tinha na época de dinheiro que chega ali na mão dos candidatos, né, desses deputados para os candidatos a prefeito e vereador, porque você sabe que é bem no meio ali. E aí, quando chega na próxima eleição para deputado, tanto estadual como federal, esse povo está cevadinho ali e fala, bom, agora você tem compromisso, você vai atuar para mim. E como o brasileiro não tem aquela preocupação, aí vem o terceiro problema, né? Ele não tem aquela preocupação, deixa eu pensar em quem eu vou votar, quem que vai bater na porta da casa dele? O cabo eleitoral. Esse cabo eleitoral tem algum compromisso? Às vezes não tem, ele simplesmente está indo ali porque ele está recebendo dinheiro daquele deputado estadual, daquele deputado federal. Há 2 anos atrás ele recebeu para a campanha dele. E esses caras fazem esse trabalho mesmo quando eles não são eleitos, porque ele quer que aquele deputado ganhe, porque 2 anos depois ele vai tentar de novo, ou ser vereador, ou ser prefeito, e ele sabe que precisa se manter bem para ter o apoio e para ter o dinheiro desse deputado. Então são essas 3 mudanças, tá, gente? Tem que acabar com emendas, tem que acabar com essa questão de ficar chegando dinheiro de deputado para candidato a vereador e prefeito nas cidades, e o brasileiro tem que começar a se preocupar mais com quem vota. Valeu? Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe o vídeo e deixa aí o seu like. Valeu? Muito obrigado.